Olá, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live 21, onde iremos nesse momento para falar de assuntos interessantíssimos a respeito dos contatos extrafísicos. Acho que agora vai. Ai, hoje está maravilhoso, hein? Começou cedo, começamos. Bom dia! Nossa, mas eu ainda não estou te vendo. Ué, eu tô te vendo. Ué, gente. Ai, Tô te meu vendo. pai, será que vai ter que ser assim? Aí depois aparece, né? Aí depois Pois aparece na gravação, aparece as duas. Por é, enquanto, estou vendo só eu. pra mim tá Ai, meu normal. Deus. Ah, vamos nós. Tudo bem. Aline Zanini, live 21. Já, Tem né? sido, tem sido maravilhoso essa nossa experiência, embora a gente. Acho que tanto eu quanto você somos inexperientes aqui nesse ambiente. Pois é. Sim, eu Desse ambiente nunca de tinha. Instagram, É, de câmera. Mas vamos que vamos. O importante é que nós estamos aqui para transmitir a mensagem de que contatos extrafísicos é uma realidade e que sim, tem irmãos intergalácticos de outras dimensões de profunda amorosidade e que estão aqui para nos ajudar nessa transição para o planeta de regeneração. E eles já estão nisso há muito tempo, só que agora é que a gente está despertando sim. para essa realidade. Eu, por exemplo, eu gosto de comentar que alguns anos atrás falasse comigo esse negócio de arcturiano. Hein? E eu comecei a me interessar com a Shelian, que a doutora Mônica de Medeiros incorpora, né, que é uma pleidiana, e eu me apaixonei por ela, já tem alguns anos, foi um pouco antes da pandemia. E aí eu falei, então quer dizer que existe ET assim? Eu pensei que ET era tudo daqueles horríveis que aparecem nos filmes, né? E aí eu Sim. comecei a ter uma outra compreensão, né? Aí depois eu, zapeando, né, pela internet, eu me deparei com os códigos arcturianos, que são 144, canalizados pelo... Ai, o nome dele fugiu aqui agora. E eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa. E é isso. E fiquei encantada, aí levei para a gráfica, mandei imprimir, fiz impresso para passar para os meus clientes e tal. Comecei a mexer. Aí depois eu comecei a descobrir que tem um monte de gente que utiliza aqueles códigos. E aí assim que eu comecei, aí eu comecei a ter uma outra compreensão. Porque a gente só tinha compreensão daquilo que a Matrix quer que a gente entenda, né? Sim. Então, Aline, eu queria que você fizesse uma breve explanação de quem é você, da onde que você veio, da sua experiência. E hoje a Aline vai falar para nós a respeito do despertar, que eu acabei de dar uma palhinha aqui do que foi o meu despertar, né? Foi Sim. assim, através da Sheliane. Então, É. Na fala verdade, para nós. eu nesse despertar, o problema foi que eu nunca me encaixei, né? Então, Desde criança, né? como eu tinha a presença deles sempre comigo, para mim eu não tinha como revelar para as pessoas totalmente, né? Quem me conhecia sabia e tal, mas eu não tinha como me encaixar, né? Então, esse despertar, na verdade, eu fui me encontrando, né, para poder chegar, no caso, hoje, a explicar e falar e tudo mais para as pessoas, porque, na verdade, eu sempre me condenei, né? Porque eu via Uhum, coisas diferentes, eu sabia da presença deles, né? Porque eles estão aqui para nos ajudar, porque eles uhum. sempre estiveram, né? Aliás, A deixa eu gente só aqui não fazer via. um parêntese que esses episódios seus, da sua infância, o que aconteceu com você é um comportamento característico das sementes estelares. Então, Sim, todas as crianças que vêm dos outros planetas, em missão, né, passam por esse infortúnio, né, de não serem compreendidas, serem julgadas. Por isso que a gente faz trabalho de resgate da criança interior espiritual, né? As sim, sementes
estelares. Isso, e no caso agora, o que nós vamos falar hoje é importante porque tem vários estágios do despertar de consciência, né? E nós estamos passando nesse momento num grande turbilhão, digamos assim, né? Existiram, no caso, sempre teve pessoas acordadas, né? Mais, digamos, que viam coisas e tal, e tinham involuntariamente que acordar para esse lado espiritual, né? Porque o chamado era muito grande, não tem como tu evitar, né? Mas sempre foi uma coisa que virou ocultista, né? Ninguém entrava muito dentro a não ser quem tinha esse chamado que não tinha como controlar. Agora, hoje em dia, tomou uma proporção que muita gente está acordando, muita, muita, muita. Então, para esclarecer essas pessoas que estão acordando, porque o processo de despertar ele é doloroso, né? É a gente ver as nossas verdades, né? Primeiro, a princípio nós estamos passando por ondas, tá? Assim como a ressonância Schumann, que é o pulsar da Terra, né? Que a maioria que está nos assistindo deve saber, nós estamos em frequências muito altas, tá? Essas frequências começaram a se alterar a partir de 2012, tá? Que foi 11, 12, que foi quando começou a primeira onda, digamos assim, mais forte, tá? Essa primeira onda, ela veio com aquela coisa de vai acabar o mundo, calendário maia e tudo mais, as pessoas meio que se acordaram. Quem já estava com aquele chamado, né? Um pouco que começou a se acordar. Então, nós estamos já na terceira onda, se não me engano. Então, vai existir esses chamados, essas ondas, porque o universo, ele funciona em ondas ON, tá? Então, toda vez que tu tem uma grande queda, depois tu tem uma grande subida, né? Então, essas ondas é como se fosse o pulsar da Terra, né? E agora está mais intenso. Mais ou menos assim, igual a praia, assim, que dá aquela retraída, aí depois a onda vem mais alta. Mais ou menos isso? Isso. E aí bate na tua cabeça, te vira do avesso. É isso que está acontecendo. A gente teve a primeira maior onda, digamos assim, que começou a mexer mais a ressonância Schumann, foi em 2011 e 2012, tá? Depois, a segunda onda do despertar maior foi em torno de 19, 20, 21, tá? Que aí recomeçou, ao meu ver, né? Isso é uma opinião pessoal e pelo que eu sinto e me disseram, né? Que foi a onda em que a consciência crística voltou a tentar se instalar, tá? Então, essa consciência retorna, né? É o que chamam de Cristo retornará e tudo mais. A minha visão é que não retornará em carne, tá? Mas a consciência crística retornou. Não então, pode retornar aquilo que nunca foi, né? Ele nunca saiu daqui. Então, 2021 foi um marco, assim, de realmente uma retomada do começo dessa energia retomando na Terra, tá? Onde as pessoas vão acordar. Então, começou muitas pessoas a acordarem ali com a pandemia, com o ter que se interiorizar, né? A Terra parou, né? Então, foi um grande despertar, um grande começo para muita gente, que modificou muita coisa, né? Muita gente começou a trabalhar em casa, muita gente perdeu o emprego, teve que se reformular, né? Eu resolvi do meu me marido tornar também. terapeuta em 2018 ainda estava tímida, aí 2021 eu falei, não posso voltar atrás, tem que ser isso. Isso. E a gente sabe que é isso. Sabe que a gente veio aqui para isso, né? Pois é, mas nem todos sabem, né? Então, às vezes, precisa desse empurrão, né? Para tu lembrar, para te lembrar. Então, agora, nós estamos vivendo, desde 2024, uma terceira onda, tá? Que está pegando, a maioria das pessoas que está sendo pega é essas mesmas que foram começar em 2021, né? Então, de 2024 até agora, nós temos um pulsar que vai se intensificar, a minha opinião também, tá? Porque vai ser a partir de 2026
a 2030, tá? É. Vai se intensificar muito. Então, nós estamos assim, ó, quem sente, quem tá, para mim, que sou, digamos, bruxa, né? Eu sinto o pulsar da Terra mais rápido, tá? Tá se intensificando, tá? Lembra que em agosto eu ainda disse, a partir de agora vai mudar, né? Setembro foi já um rebuliço, né? E a partir de agora, até meio de 2026, vai ser muito acelerado. Muita gente vai acordar, muita coisa está acontecendo e não são catástrofes mundiais, essas coisas assim, para mim, né? Não é isso que as pessoas assustam, né? A Não catástrofe é interna, né? é interna, Tá os explodindo vulcões interno, são né? todos em erupção internamente na gente. É. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente está vivendo essa grande tempestade, tá? É como se fosse Uhum. uma tempestade que vai até meio, final de 2026, tá? E ela é intensa para que tu consiga ver dentro do despertar, é uma intensificação das tuas sombras, tá? Nada pode ser modificado se não é visto. E isso vai vir tudo Uhum. para fora, né? E depende, tu vai sofrer mais ou menos, digamos assim, dependendo do estágio do despertar que tu tá, né? Mas a maioria vai ver que tá tudo muito fervilhando, né? Tanto para o bem quanto para o mal, as nossas sombras e as nossas luzes, né? Nosso iluminar. Então, tu vai ver muita bondade, muitas pessoas praticando bem, muitas pessoas de coração aberto, né? E muitas pessoas naquela intensificação das sombras também. Quem é ruim não vai ter vergonha de ser ruim. Quem tem aquela coisa do ímpeto de comando vai comandar muito mais. Coisas sem máscaras, né? Intensificadamente. Então, por isso todo esse rebuliço, né? A gente vai ter, e está se apresentando já, muitas pessoas com caos interno, sabe? Aquela confusão Uhum. interna que tu não consegue nem entender o porquê o porquê que tu reagiu daquela maneira, Uhum. né? O porquê, mas por que eu tô reagindo assim? O porquê que eu briguei? Nem tu sabe, né? Porque tudo tá vindo para fora e os teus monstros internos também. Então a gente tem que entender que esse caos está na vida de todo mundo, doenças que tu mesmo causou, porque aos poucos tu foi engolindo coisas que não devia, Ó, raivas que não devia ter, né? Essas coisas todas vão emergir, a né? gente, na Porque, tiroide né? é, Quando a gente tem distúrbio na tiroide, são as coisas que a gente calou e não externou, e né? É isso? no geral, tudo que pega o chakra laríngeo, né? Ele É, vem com distúrbios e tu precisa pôr para fora. Não adianta, né? É tudo sobre criança interior, na verdade, é. né? Por isso que eu É, trabalho no exterior. é. São Tá as tudo lá. palavras que não foram ditas, tudo que te trancou aqui, né? Uhum. Normalmente, claro, a tireoide da gente é uma coisa muito ligada, né? É. E aí no final vem à tona, mas tem muita gente com muitos problemas. Agora, né? Eu, assim, meu Deus, cada vez que eu penso, não, vou fazer prece pelo fulano, tem mais, eu tô com uma fila enorme, cada vez que eu vou fazer minhas preces, a fila é maior, porque muitos estão passando, e a gente está passando. Põe meu nome nas suas preces aí, por favor. Ah, olha, antes do que demorava uns 15 minutinhos, tá demorando quase uma hora para falar com todo mundo e pedir intensamente, né? Só que a verdade é que só quem pode se salvar é a própria pessoa. Tu É. pode mandar energias positivas, né? A gente tem a obrigação de ajudar a transição de todo mundo, e a nossa também é válido, mas é tudo para reforma interna. E se a pessoa não tá a fim de se reformular, o que é muito mais difícil, né? A pessoa se reformular dói mais, né? É. O processo dói. E as pessoas não estão dispostas, nem todos estão dispostos. As pessoas costumam dizer assim, ó, ah, mas eu vou, em que religião tu vai? Eu também quero isso, mas por quê? As pessoas querem fórmulas mágicas, né? Elas querem assim, não, eu vou entrar, vou fazer e minha vida vai mudar. Gente, a reforma íntima é tudo o que eles nos orientam a fazer.
Para te encontrar, tu vai ter que te entender. E isso nem sempre é bom, né? Dependendo do despertar, da fase do despertar que tu tá, no começo, tu perde a essência do que tu gostava. Tu se sente muito perdido, né? Aí, aos poucos, tu vai entendendo que o processo pode ser o mesmo. Tu pode fazer as mesmas coisas de antes, já não tem mais o mesmo gosto. As pessoas que tu conversava já não ressoa. E aí, depois, tu tem vários estágios do despertar, né? E nós estamos nessa variação toda. Algumas pessoas estão no estágio, outras estão noutras, e nisso a gente tem que todo mundo se encaixar. É complicado mesmo. Vai haver essa confusão, né? Nessa parte que nós estamos agora. Tem gente que está se descobrindo, tem gente que está naquela fase do vou largar essas partes e vou começar a ver diferente, né? Pessoas que tinham saído da vida da gente, muitas estão retornando já com a vibração um pouco diferente, né? E tomando lugares diferentes dentro do teu coração de novo, né? Porque se reformula. Então não quer dizer, eu deixei aquela amizade para o passado porque já não me cabe mais. Eu não posso, porque essa pessoa também está crescendo. Eu tenho várias pessoas que saíram da minha vida e agora, 2 anos depois, estão retornando com uma importância muito maior. Por quê? Porque agora encaixa, sabe? E aí já vira... Por isso que a gente diz, todos estão subindo na escada, né? Todos estão acordando, só que aos poucos vão se encaixando. E aí a gente aprende a ver que não existe bom e mal, só existe o fluxo. É seguir o fluxo. E assim como a gente está seguindo, várias pessoas estão seguindo também, né? O problema todo é que no seguir, no ir subindo essa escada, a gente vai se encontrar ou se desencontrar aos poucos, né? Dependendo da tua energia, da tua frequência, e deixar o fluxo seguir, né? Só que essa tempestade está ocorrendo. Então, é um segurar na mão do outro, conforme tu vai podendo ajudar, né? E ser ajudado, porque tem dias que não é fácil, né? Mas, aos poucos, a gente vai subindo junto, né? Esse despertar de 2026 vai ser muito importante, tá? Inclusive, os irmãos galácticos, eles dizem que algumas coisas vão se apresentar pra gente. E aí nós vamos ter que se reformular de novo, mesmo quem está acordando, né? Vamos ter que nos reformular em termos de consciência, em termos de entender o que está acontecendo, né? Vai ser bem, como é que ser, bombástico, assim, né? De certa maneira, mas não é assustador. Nada vai ser tudo. Eles estão presentes desde o começo de tudo. Não é agora que eles vão meter o pé pelas mãos. E não vão fazer. Não é nada do que estão falando assim, ai meu Deus, eles vão vir e vão. Não, é tudo com calma e conforme o nosso preparo, né? Conforme o nosso preparo. Eles têm uma consciência maior do que a nossa. Eles não vão botar os pés pelas mãos agora vamos aparecer de uma vez que já estão prontos. A gente não tá, né? Mas vai ser aos poucos. Já tem muita... Se tu for pesquisar, já tem muitas pessoas, né? Já estão vendo, já estão tendo contato. Eu ouvi em algum lugar, eu não tenho seguido nada da mídia, mas eu ouvi que já sabia disso, que o presidente dos Estados Unidos prometeu agora para o final de 25, início de 26, a revelação dos contatos extrafísicos dos Estados Unidos, né, da Casa Branca com os galácticos, que é o país mais importante do planeta, né? Você vê que lá nos Estados Unidos é que estão as bases mais sólidas dos arcturianos. Os pontos de entrada. Mas a gente tem que sempre pensar muito, né? E quem está acordando sabe que nem tudo que vai ser mostrado de primeira é verdadeiro. E nós temos que cuidar com essas grandes nações que tem muita falsidade no meio, né? E tem o projeto né? Que eles fazem aqueles hologramas, diz que vão fazer um holograma de Jesus, para todo mundo achar que Jesus está voltando, aí todo mundo... Tem de tudo. Tem de tudo e a gente não tem... Quando tu vai despertando, uma das coisas que me deixa triste, eu gostaria muitas vezes de ser leiga e não
não entender de nada, não É, sentir, não ter o interesse. Sabe aquela coisa assim de dizer, verdade. não, peraí. Hoje em dia, nem todo mundo consegue me convencer, entendeu? Porque a gente vai tendo uma firmeza do que a gente sente, né? E eles estão do meu lado me falando. Então, eu confio neles porque isso nunca deu errado, né? Então, quando me falam assim, ah, vem de lá, vem daqui, não sei o quê, eu já sei, eu já sinto, já tenho aquela desconfiança. E as primeiras coisas, os primeiros contatos vão ser muito induzidos, tá? Nós temos que sentir. Porque se a gente for só pela mágica da coisa, vai ter gente esperta que vai mexer com isso, entendeu? Então, não vai ser fantástico, não vai ser essas coisas todas, até porque, né, o porquê que escondem há tanto tempo, né? Porque o contato já tem há muito tempo com as grandes nações, todo mundo sabe, mas ninguém quer botar Governante, para né? fora. Então a gente tem que ter muito cuidado ao avaliar tudo isso, né? Eu não tenho essa expectativa fantasiosa de que eles vão botar a verdade em aberto e tudo mais, porque não tem muita, como é que se diz? Ali nós temos muito governo oculto, tá? O governo É, oculto, a facção B é muito ligada a esse país. Então, eu não confio no que sai dali, entendeu? Não piamente, óbvio, tudo tem exceções, nós temos pessoas boas né, a nossa dualidade toda, mas temos que cuidar essas informações nos próximos anos, assim. A partir de 2026, avaliar muito bem o que é verdade, o que é mentira, o que eles fariam. Pessoas com, como é que se diz, uma consciência maior, seres com uma consciência maior, qual seria o interesse deles em nós? A não ser nos ajudar, né? Seria domínio? Nós não somos uma raça tão importante, muito menos inteligente, né? Se nós fôssemos nós tão não temos nada para dar para eles. óbvio, se Agora, quisesse me tem algumas atacar, já tinha raças, por eliminado. exemplo, um extraterrestre chamado Bashar, que, que é canalizado por um americano. Ele conta que o planeta dele, a raça, é Sassani, alguma coisa assim, e ele diz por que eles estão empenhados aqui. Porque nós somos os ancestrais deles. Então, Sim, eles estão vindo para melhorar o passado deles, para que eles possam ser mais felizes. Então, e eles têm que cuidar da gente. isso tem muito a ver com paralelas, sabia? É, E paralelo. sim, Uma hora eu muitos. quero que melhore essa história de paralelas, que ainda é difícil para mim, acredito que seja difícil também para os nossos amigos. Eu sei que pode fugir um pouco, mas eu deixo o pedido aqui, se você Sim. quiser falar. Eu Os Greys, ainda por tenho exemplo, dificuldade de entender o que são vidas paralelas. sim. Os Greys, por exemplo, eles são, somos nós. Somos nós em uma paralela diferente, que erramos muito, digamos assim, e eles têm que vir. Por isso que existe tanta retirada de DNA, coisas assim que a Uhum. gente fica, mas Então, são do mal. é, eu ouvi o Bashar falando sobre os Greys, que eles evoluíram muito tecnologicamente, em termos de DNA, e foram fazer experimentos, e eles chegaram num nível que hoje eles não conseguem mais se reproduzir. Então, eles precisam vir aqui fazer experiência de reprodução. Aí é que acontece, que engravidei É, de um ET, porque eles chegaram a um ponto que estão perdidos. é De isso aí. tanto que eles E, evoluíram tecnicamente, mas não evoluíram amorosamente. isso. Não tem como, E não tem outra como coisa evoluir de também, um lado e não evoluir do outro. a gente não tem Esse a é o problema noção. deles. A gente acha que todas as raças, é tudo assim, ó, os Greys é em tal lugar, os Antarianos em tal. Gente, é muito Está tudo híbrido. misturado. É tudo. As nações, as grandes nações que têm, a partir de quinta, sexta dimensão, eles têm a pluralidade, eles não têm essa coisa de preconceito, né? Então, muitos são híbridos, tá? Sírios mesmo, eles são muitos, tu vai olhar assim, batem muita característica humana. Ah, mas são só os felinos. Não, são felinos,
mas também nós temos várias raças ali misturadas. Tem Aline, várias eu tenho uma raças. pergunta. Você está falando de círios. Os círios, aqueles que parecem os golfinhos, baleias, é círios B? B. E, A mas maioria qual a é o que eu te característica disse. humana deles? Oi? Porque, qual que é a característica humana deles? Tu diz o que que parece com nós? Olha, É, porque o que eu vejo é porque eles têm, é misturado, entendeu? A pele deles é diferente da nossa. é, Alguns têm, eles têm também característica muito, o que eu vi era tipo cabeça de golfinho, assim, é diferente. esse eu E vi, eu vi apareceu para mim na minha isso. MCA, quando eu estava recebendo, apareceu o golfinho. Aí eu falei, E a será que ela raia é também círios tem B? Mas bastante. eu não senti nada de característica humana. Não, mas é que tem vários que têm mais característica, entendeu? É como os sirianos. Tu vai ver, tem uns assim que são muito parecidos com nós, com um pouco de a parte aqui assim da boca e tal, mais parecido com felinos. É Então, híbridos. porque, por exemplo, o seu felino, ele Aham. tem todo jeitão de humano, né? Ele tem o corpo É Shankar, humano, né, que digamos você falou. assim. E o Shankar, ele é um protetor, tá? Mas ele Quando é de Sirius A. ele é de Sirizá. E ele é, tu olha assim, é um leão branco, O só que leão ele branco. tem isso, ele tem uma armadura, tá? E tu olha, é muito grande, né? E Aham. tu olha assim, é como se fosse um leão de pé, só que o corpo meio que se assemelha ao humano, né? Com as patas, claro, Pois tudo é, de isso que eu felino. perguntei. Se os golfinhos E de Sirius B também teria alguma também, semelhança com. sim, pelo o que eu vi, né? A parte aqui assim do pescoço e tal, tu vê que é muito o que é o golfinho, entendeu? Mas o corpo em si, tu nota que a pele é totalmente diferente, mas eles têm um corpo mais de humano, né? Só são maiores assim. Os que eu vi são bem maiores, né? Mas na Interessante. hora que eles se apresentam, a energia em si é diferente para mim, né? Aham. Eu vejo é como se tu não vê diretamente assim eles falando, né? Eles vão se apresentando como se fosse realmente o animal, sabe? Aí depois é que se apresenta na tua frente daquele jeito, né? E isso depende também, porque é muito energético, né? A gente plasma as coisas conforme eles usam o teu mental para poder se comunicar. E o teu mental é que comanda certas coisas. É por isso que quando tu chega há muitos anos da minha vida, teve presenças de instrutores, eu digo, mas de guias que me ajudavam, que eu via só como orbe, tá? Eu via aquele ponto de luz rosa. Depois eu comecei a ver dentro do ponto, eu começava a ver o rosto. E hoje em dia eles se apresentam, tá? Que uma delas é uma acturiana. E Ah, só que você contou. isso, só que aí é que tá. Conforme eles eram orbes e depois vieram. Não, eles se apresentaram conforme o meu mental conseguia atualizar aquilo, entendeu? Porque é usado através de mim mesma. Então, eu enxergo o golfinho dessa maneira agora. Mas há maneiras atrás, eu só enxergava o próprio barulho que eles fazem, né? Como se fosse a voz Aham. deles e o animal em si, né? Que era o que eu conseguia entender, né? Eles vão se apresentando aos poucos conforme o que tu consegue aceitar, o teu mental consegue aceitar, né? Porque senão tu não entende. Muitas pessoas não tipo tu mesmo, tu tem um acompanhamento dos pleidianos desde que tu nasceu. Só que tu só conseguiu aceitar isso de uma certa maneira depois que tu começou a aceitar que extraterrestre existia e tudo É, mais. bem Eles vão recentemente. sentindo a tua Bem segurança. recentemente. Bem E recentemente. é assim que eles vão sentindo a tua segurança, né? É, E se apresentando para como eu te ti. falei, eu vi a Sheilhan, fiquei encantada com ela. Aí depois eu fui entender que era uma pleiadiana. Eu ainda não sabia o que Sim. que era ser uma pleiadiana. Eu também sempre amei, achava maravilhoso, e sentia a presença de Astaxera, que é uma Uhum. energia, né? Pleiadiana também. Mas eu não conseguia ligar uma coisa com a outra agora que está começando. E isso tudo Interessante, vai né? do A gente parece que despertar, né? a gente vai rompendo as As barreiras. barreiras mentais, os É, bloqueios. É e eles difícil vão, para a gente construir, né? e Porque eles a vão gente aprendeu sentindo.
que ET é tudo monstro e que vem aqui para matar a gente. Se Então, soubessem quer que dizer, nós até você somos conseguir parte disso tudo, construir isso. né? Eu recentemente, para te ter uma ideia, recentemente que eu fui ver, eles estão me mostrando quem eu fui ao lado deles, né? Nessa guerra, Você contou numa live aí atrás. Mas se quiser dar um nessa, repeteco aí, fica à sim, vontade. nessa guerra de Imperium mesmo, que agora é Imperium, né? Mas foi a guerra, eu acho que de Era Zion. um outro. Esse Ele falou que o nome do planeta que explodiu é outro. Zion E Para foi o planeta que eles conseguiram é onde migrar eles e estão morar. agora. É. Pois essa guerra de Zion, eu participei junto, segundo esse antariano conversando comigo, e ele Ah, me mostrou quem eu era, quem eu estava no momento plasmado, né? E eu era um leão também. Então tu fica assim, ó, será que sou eu mesmo? Eu me vejo nessas. E para mim é complicado absorver também, entendeu? Só que a nossa. gente, a gente já Você foi. acha que eu estou viajando? Acho que eu estou doida. Isso. No momento eu estou aqui na Terra, mas eu não posso dizer eu sou de tal planeta ou não sei o quê. Eu não vou sempre para aquele planeta. Planetas são, como é que se diz? Como se fosse estágios na tua vida. Mas tu é tudo. Nós somos galácticos, né? Então eu não posso dizer assim, ai meu Deus, os arcturianos estão me ajudando. Tá, eles estão me ajudando porque eles estão naquele momento naquela raça, mas são espíritos como nós, um pouco mais evoluídos, claro, né? Mas são irmãos nos ajudando espiritualmente. Muitos, é por isso que eu te digo, tem pessoas que estão dentro de um centro de umbanda, dentro de um centro espírita, ou em tudo quanto é Uhum. religião, dizendo, ah, meu Deus, eu estou lidando com preto velho. Gente, é uma energia, né? Ali eu já consultei com um preto velho, achando que estava com um preto velho, e se mostrou, mostrando ali o rosto de quem era, e era um arturiano, entendeu? Só que estava na roupagem de um preto velho para que eu pudesse entender, para que eu sentisse a vibração sem medo. Eles nos estudam isso também, porque ninguém está ali para agredir e se mostrar. O ego já saiu disso tudo, entendeu? Então eles só querem te ajudar, independente da roupagem, né? Então, o preto velho em si, às vezes a gente entra dentro de um centro de umbanda e nós temos espíritos de várias paralelas, no caso assim, ali ajudando, né? De vários estágios de outros planetas e tudo, e a gente não reconhece aos nossos olhos, né? E é recém que eu tô começando a entender essas coisas também. Porque são mistérios, a vida vai te dando sincronicidades para que tu vai entendendo e vai estudando. O segredo do despertar é constante estudo, tu tem que se estudar. O que se apresenta para ti, tu tem que ir vendo, olha, mas no que isso me serve? Por que mais uma vez está vindo essa lição? Né? Então, tu começa a fazer perguntas diferentes para o universo e tentar, como eu te disse, que eu ando sempre tentando agora modificar. Ah, eu estou sempre fazendo assim, eu sinto essa tristeza que a pessoa faz tal coisa. E se eu modificar isso em mim? E eu noto que eu estou conseguindo mudar, entendeu? Então, vai do que tu sente, da emoção que tu sente, tu vai conseguindo mudar, porque o fluxo da vida é o mesmo, vai te apresentar situações. O que vale é o jeito que tu vai agir com aquilo, é o jeito que tu resolve. Ó, eu quero fazer um embate, eu não vou tolerar a pessoa fazer isso comigo. Aí, o que está agindo? Meu ego. O E ego. aí, eu vou ter mais daquele embate, né? Porque agora há pouco tempo, por exemplo, o meu filho mesmo, ele foi fazer a carteira, tá? Ele estava super apto, mas ele arrumou uma professora nas duas últimas aulas. Ele queria, porque queria fazer rapidamente a carteira. O primeiro instrutor disse que ele estava super preparado. Ele foi fazer com essa mulher e a mulher em si complicou. Ela disse assim, não, tem que fazer mais aulas. Aí ele disse, mas por quê? E aí, claro, ela tem isso com todos os alunos, né? Até para fazer mais aulas, para ganhar, sei lá. Aí ele pegou e se irritou com aquilo. E ele pegou e disse, mas eu tô tão bem que eu vou fazer, mas vou fazer para provar para ela, tá? Então, ou seja, ele não estava indo fazer a carteira para
ele passar de uma vez, ele não se importou, foi a maneira que ele se importou com ela, né? Foi um teste. O que Ele queria aconteceu? provar que Não, tinha razão. isso. Ele disse, eu vou sair da prova e vou lá esfregar na cara dela, tá? Ou seja, o Isso é ímpeto coisa da de jovem, raiva. né? Aí eu disse para ele, filho, se tu tá indo com ímpeto de raiva e de querer provar, né? Tu vai arrumar pessoas que te deem mais disso, tá? Pois dito e feito, no dia ele pegou um instrutor para fazer a prova dele, que era um cara super amado, uma pessoa que rodou todo mundo, né? Porque ele queria provar que ele era um especialista, sei lá. Então, o que aconteceu? Entrou na mesma vibe da mulher, né? Porque o meu filho errou porque a maneira que ele teve a emoção daquilo ali é a maneira que o entendimento do universo entendeu a vibração dele. E aí mandou mais daquilo. Mais do mesmo. Entendeu? Então, tudo vai do jeito que a gente sente, né? Os ETs, os irmãos galácticos, como quiserem chamar, eles vão se apresentar no momento que eles sentirem que tu tem a vibração para enxergar. Com olhos de quem quer ver. Não com olhos fantásticos, entendeu? Eles não têm... Uma vez eu estava olhando as estrelas aqui na frente de casa e eu pensando assim, meu Deus do céu, mas por que vocês não descem aqui para ver? Eu queria tanto ver uma nave diretamente, assim, eu descer, ver. E eu sei que tem pessoas que vêm. Mas vocês sabem que eu acredito, por que vocês não descem, né? Ficam só falando comigo e não descem. Aí, quando eu olhei para o lado, tava, eu acho que é o meu mentor, né? Porque ele sempre se apresenta. Ainda bem que eles são bem-humorados, né, Aline? Ele olhando para o céu eles comigo, estão sempre brincando. Para eles, nós somos crianças, bebezinhos, crianças. Né? E ele olhou assim, ele olhando para o céu comigo, assim, ele olhou, mas por que tu queria que eles aparecessem para ti? Aí eu peguei isso, por quê? Né? Porque eu acredito, não é assim, a gente acredita, aparece. E ele assim, mas por que eles iriam fazer uma aparição fantástica e perder energia contigo se eles já sabem que tu é um deles? E tá tudo certo. Quem falou isso? Teu marido? Não, Teu marido estava falando... o meu guia que estava do meu lado. E aí eu me fraguei, sabe? Mas pra que mesmo? Por que eu quero apresentações fantásticas? Esse tipo de apresentações é para quem realmente, tipo, não acredita e precisa ver para crer. Eu nasci vendo eles, então, para que seria feito isso? Entendeu? Então, a gente tem que entender que tudo é como tem que ser, tudo é seu fluxo, né? E vai das nossas reações. Se eu me mantenho aceitando o despertar, ele se torna mais fácil. Por quê? Porque eu vou entender que mesmo quando as coisas se apresentam de um modo ruim, Deus me ama, as coisas têm que fluir e eu tenho que ter lições. Eu não tô aqui para brincar. Não interessa se eu sou boa ou sou ruim. Eu tenho as minhas sombras que vão se apresentar muito mais agora. Então, eu preciso trabalhar elas para sair melhor do que eu vim. É esse o objetivo, né? É a mesma coisa, um professor tá brincando contigo em sala de aula, tu vai sempre para aula, mas tu tá só brincando. Tu não vai aprender nada? Não, o bom professor, ele vai te ensinar, né? E é para isso que a gente veio, para a gente aprender e sair melhor. Então, como é que eu não quero ter lição? Agora, eu enfrentar as minhas lições vai ser mais fácil ou mais difícil. Depende do que eu vejo. Eu posso achar injusto o que Deus está me mandando, né? Deus, o meu eu superior, eu falo, né? Porque nós somos parte de Deus. Então, ele vai me mandar o quê? Vai me mandar coisas que me aprimorem. Para mim, daqui por diante, ter uma visão melhor para poder enfrentar tudo, né? E é isso que está acontecendo. As pessoas estão fervilhando. E é um teste maravilhoso, né? Nós estamos numa época em que muitos quiseram reencarnar e não conseguiram, né? Nós conseguimos, nós estamos nessa missão. E olha que maravilha, é difícil todos os dias. Por quê? Porque nós vamos sair forte pra caramba disso tudo, né? Eu me sinto muito mais forte do que eu era. Mesmo que eu não precisei ter lições. Sabe que às vezes não precisei. Eu vejo muitas pessoas reclamarem. De tu perguntar assim, como é que tá o teu dia? Bom dia, como é que tu tá? Bah, tô péssimo. Gente,
sempre tem um mais péssimo que tu, né? Se tu for ver, só de respirar é uma dádiva, né? Tu já consegue respirar sem auxílio de aparelho. Não, tu tem como reclamar menos do que muitos que estão dentro do hospital. Então, a gente sempre tem que entender que o fluxo está indo e que Deus nos ama e que está tudo certo, porque tu escolheu aqueles aprendizados. E se tu escolheu, capacidade tu tem. Vai de como tu recebe aquilo com mais ou menos raiva ou embate, porque quanto mais tu debater com aquilo e achar injusto, mais daquilo tu recebe. Então, o mais prático é deixar o fluxo, né? Inclusive do conhecimento para o despertar. Que aí, quando tu vê, o despertar acelera, né? Que nem tu mesmo falou, baixar mesmo fala. Quanto mais tu luta, mais tu dificulta o fluxo. Quer que a tua vida ande, quer que acelere as coisas, aceita. E não é aceitar, ai, tá tudo bem, vou sofrer, tô passando fome, tá tudo certo. Não, é lutar dentro daquele limite de que, como eu devo modificar isso? Mas sempre pensando positivo, sempre tentando não fazer o embate. Se tu quer lutar com alguma coisa, luta contra ti mesmo. A tua mudança, a tua maneira de ver. E quando tu vê, muda fora. Porque o que tá dentro tá fora. As guerras internas vão fazer parte do nosso externo, do nosso reflexo, né? Se eu quero sorrir mesmo tendo os problemas, isso vai aparecer no meu reflexo. E aí vai se tornar mais fácil, né? Só que isso é muito difícil de explicar. Eu não consigo com os meus filhos muitas vezes. Porque eles dizem, mãe, tu acha que é fácil? Não é fácil. Eu vivo isso diretamente, diariamente. E olha, é a parte mais difícil. As pessoas acham que estudar, tudo que está acontecendo, despertei, já estou desperto. Gente, a gente não está nem no começo. Não tá. Quem disser estou desperto é porque não está, entendeu? Quando uma pessoa diz assim, isso aí eu já tiro de letra. Gente, é só tu observar. Hoje em dia, a gente não tem que observar o que as pessoas falam, e sim como agem. E aí tu já vê que existe, muitas vezes, arrogância na hora do querer ensinar ao próximo, né? Muitas coisas existem e a pessoa se acha preparada. Nós não estamos preparados nem para receber nossos irmãos galácticos. Não nesse momento. Vai acontecer muita, como é que se diz, idolatração, vai acontecer muita, sabe? Vou até criar uma religião isso aí. Sabe? E eles não querem isso. Eles não querem isso aí. Não tem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que nós não sabemos nada. Não existe bem e mal, tá? Eu não posso avaliar o meu próximo, porque eles têm um lado bom e um ruim como a gente. Então, mesmo que hajam com maldade contigo, é entender que essa criança interior ali tem os problemas e que as pessoas reagem contigo conforme os traumas dela. A verdade é isso, né? Eles reagem, tu tem reações pelo que tu se formou. E o teu ego, mesmo às vezes nem tá, como é que se diz? Tu não tá preparado, né? E esse ego vem à frente. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar dominar esse ego quanto mais possível, mais rápido possível, né? Para tentar evoluir. O ego é necessário, mas ele tem que ter o lugar certo, né? E esses traumas que a gente tem fazem muitas vezes o ego ir à frente. Eu acho que o principal do despertar agora, né, na humanidade, é o domínio desse ego. Por isso que tá todo mundo enlouquecido e tá acontecendo um monte de coisa, porque tu tá tendo que lutar muito contra esse ego, né? É complicado, o despertar é complicado. E essas ondas vão forçar a gente, tá? É como se fosse assim, ó, um empurrão. Mesmo que tu não queira ir, tu não quer ir, então peraí, vou te botar um obstáculo bem grande, tu vai ser obrigado a pular. Tu não vai ficar ali para sempre, né? Tem muita gente que encarnou que não quer. Tipo, eu não queria nem estar aqui. Gente, olha a oportunidade que tu tá perdendo. Aí o que acontece? A vida te manda ou uma depressão, ou uma doença, que aí tu. Não, peraí, eu vou ser obrigado a caminhar na caminhada, vou ter que me mexer. E aí acontece os percalços grandes, né? E isso tá acontecendo muito. Com todo mundo. Me lembrei de uma musiquinha.
Eu não sei se você gosta de samba, mas tem uma musiquinha que fala assim: camarão que dorme, a onda leva. É, Essa turma aí que não quer acordar é camarão e vai ser só arrastado que, pela onda. só que aí é que tá. Deixa que quem não quer acordar é quem quer permanecer na Matrix, tá? Essa Matrix ela é muito cômoda. Eles vão te dar tudo o que tu quer, porque é mais cômodo. Tipo, eu não vou ser aquela pessoa que vai falar, digamos, sobre espiritualidade porque é feio. Porque aí as pessoas vão me julgar, vão me chamar de ridícula, de bruxa, ou sei lá o quê, tá? Uhum. Até nas escolas tu vê isso. Aquelas crianças que são mais acordadas, que querem ajudar o próximo, são os bobos, né? Os que são mais espertinhos, esse aí é o bobalhão, vou tirar tal É. coisa dele, Então, né? logo, essas crianças estão logo rechaçadas, né? É, Logo isso se rechaçadas, criou, para que não isso ajude ninguém, que se, enaltece o esperto, o e fortão, assim, que humilha as pessoas, que faz bullying, né? quem é que é o legal da escola? Não é o nerd, né? É. É aquele que é o fortão, que é o que faz e acontece. Agora, daqui uns anos, o fortão vai ser aquele do subemprego. O nerd vai ser o que se concentrou mais para ganhar dinheiro, digamos assim, para poder É. vencer, para poder, né, fazer alguma coisa que muitos jovens eles têm coisas boas na cabeça, mas não é posto em prática pelo medo do julgamento do próximo. Aí eu me lembrei agora que aquele que é fortão, o espertalhão da escola, depois que eles crescem, ele vai ser empregado do nerd. Aí é que tá. E isso tudo tem a É? ver com o que na É, Bíblia isso aí. diz as portas largas. É muito É, mais fácil ir pelas portas largas que não te dão a dificuldade. E o despertar te traz a dificuldade. A dificuldade de tu enfrentar o que é feio em ti, né? O que tu vai sua te culpar. sombra, Então não a tem como. sombra. Tu vai sentir medo dessa parte. Eu muitas vezes me acordei para coisas e tô me acordando para coisas que eu tenho, que eu fico assim, meu Deus, eu sempre critiquei isso, eu acho horrível. E eu tô me vendo um belo exemplar de coisas ruins, né? Então, para mim evoluir, eu preciso ver isso, para que eu entenda, tá, mas o porquê disso tudo, para poder trabalhar em mim. Mas isso tudo envolve culpa, envolve a vergonha, né? Vergonha porque tu fica, meu Uhum. Deus, mas eu não pensei que eu tivesse esse lado ainda, O né? orgulho, que na verdade a vergonha é orgulho. É parte do orgulho, é. Então, tudo isso é para que tu trabalhe e é uma oportunidade linda. O que tu tem que entender sempre é que tudo, o fluxo todo da vida, ele é lindo, ele vai te mostrar no tempo certo, tu vai enxergar. Não adianta chegar pro próximo e dizer, olha, tu tem isso, isso e aquilo. O próprio orgulho dele não vai deixar ele admitir. É o tempo de cada um. Por isso que o despertar tá vendo esses fluxos solares, digamos também, e essas ondas de despertar. Por quê? Porque toda essa onda, ela vem e daqui a pouco dá aquele alívio para te acalmar um pouco. Daqui a pouco ele vem de novo, entendeu? As lições são assim. E agora nós estamos num grande salto que em 2026 se intensifica até 2030. Aí nós vamos ter um pouquinho de paz, pelo que eu sei, Ai, né? Aí nós vamos aproveitar um pouquinho, né? E, claro, vai sempre haver a evolução, eles vão apresentar mais coisas, mas 2026 a 2030 vai ser bem turbulento e que a gente pode sim levar de uma maneira boa, tá? Depende do nosso olhar. É olhar com olhos de quem quer ver a lição, com a certeza de que Deus nos ama e que tudo acontece como tem que ser, porque para nenhuma nós. folha cai sem que ele veja. Então, se tu pediu, se a humanidade pediu, nós estamos sendo ajudados por muitos, muitos, é toda a Federação Galáctica, muitos planetas, todos em função do nosso despertar. Porque o despertar da Terra é importante no fluxo geral, porque eles agem em coletivo, e coletivo é também os planetas, entendeu? Então, a gente vai ter que acordar e evoluir para que o fluxo do todo galáctico seja normalizado, seja para uma
E não é só nós que estamos nessa evolução, tem vários planetinhas também que eles estão no mesmo, tentando também, nessa mesma estágio que nós estamos, né? Então, vários vão evoluir. O negócio é a gente tentar fazer parte. Não Muito questionar bom. tanto e tentar nos questionar, não a Deus, né? Uhum. Muito bom, a Aline Zanini falou para nós sobre as tempestades do despertar, que a gente acha lindo. Ai, eu despertei. Eu tenho até uma revista, o título da revista é Despertar. Despertar não é ver o sol, E, não, ó, gente. Despertar é olhar para a sua sombra, para as suas cacas. e é Vamos para muito a nossa cultura. meditação. Vamos para a nossa meditação hoje? Vamos. Vamos? Então vamos lá. Vou dar a Aline trouxe a água? Tá com a aguinha aí para a gente fazer? Depois, Estamos no com água final, já. eu queria a sua impressão, alguma coisa que você sentiu, que quiser falar, tá bom? Aham. Então, enquanto você pega a água e vai se preparando, vai ficando aí bem relaxadinho para tirar o máximo proveito, né? A Aline vai contribuir também, falando o que ela, a percepção, né? Se esse conteúdo faz sentido para você e você gostaria de se conectar e reequilibrar utilizando as minhas terapias, fale comigo. Entre em contato pelo link da bio. Então, pegando a nossa aguinha, a minha está aqui, acomodando na cadeirinha, tá? Eu vou trazer para vocês, selecionei para trazer hoje, uma visualização feita por a minha professora Sullivan Sena, queridíssima, maravilhosíssima, pleiadiana, e ela está no site Arcturianos, maravilhoso, sigam Arcturiano, tem muito curso, muito material, para todo mundo que gosta dessa vibe que a gente está trazendo aqui. Então, ela deu lá uma aula nesse canal, e eu vou reproduzir aqui para que a gente possa usufruir também, tá bom? Então, vamos lá. Bem acomodado na cadeirinha. O mais importante é que a coluna esteja ereta, mas não precisa estar duro, só acomodado, porque essa vibração vai entrar pelo chakra coronário e vai descer até o básico, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar, visualização é de realização profissional. Para quem está querendo aí, buscando realização profissional, tá? Vamos imaginar que você conseguiu vencer, driblar, transmutar todas as suas dificuldades para a sua realização profissional. Nós precisamos estar sempre mentalizando isso. Como visão do futuro, a gente precisa sempre imaginar que está conseguindo vencer, está realmente vencer. Agora, nós vamos fechar os olhos. Quero que vocês fechem os seus olhos. Os olhos físicos, né? Isso, muito bom. Lembre-se que um lado do cérebro, da sua mente, estão todas essas coisas, essas fichas caindo, é como se você estivesse criando, se imaginando agora, realizada profissionalmente, qualquer que seja a profissão escolhida. O mapa do que você vai trabalhar dentro de você, agora, quero que você se conecte com o seu coração. Coloque assim, eu estou com uma mão só porque eu estou segurando o papel, as duas mãos aqui em cima do cardíaco, no peito, e você vai fazer uma inspiração profunda, diafragmática, ou seja, você vai mandar o ar lá para a barriga. Inspira, devagar, segura esse ar um tempo e solta. Solta devagar. Busca relaxar o corpo agora para a gente trazer a presença do eu sou. Eu sou.
Eu sou. Isso, que lindo. Olha esse momento. Aprecie este silêncio. Aprecie também o seu coração agora, o centro magnético, nosso coração. É o maior epicentro do nosso corpo. E é através dele que nós atraímos tudo que nós queremos. Tudo aquilo que você está visualizando entra para nós através do coração. Quando a gente consegue sentir, visualizar e sentir. Ativando esse coração agora, sentindo a pulsação do coração. Quero que você visualize como, onde e quando você quer chegar ao êxito, ao sucesso pessoal e o seu sucesso profissional. Como você quer, o que exatamente você quer. E eu quero que você se visualize agora nesse lugar de sucesso. Use todas as ferramentas dos sentidos que você tem. Sinta o cheiro deste momento. Imagine se você coloca um perfume no ambiente. Tá? Qual é a sensação desse perfume, né? Qual é a sensação física? Pessoas te parabenizando, parabéns. Imagine que tem lá um bolo, champanhe para brindar. Que a sua imaginação mandar. Todas as ferramentas. Qual é a sensação física? E que agora vem as emoções e o sorriso que você está emitindo agora é o sorriso da alegria de ser reconhecida. Um sorriso de, poxa, eu consigo hoje viver do meu trabalho, daquilo que eu idealizei. Você pode ser um terapeuta, qualquer que seja a profissão. Eu consigo ser reconhecida na minha expertise, naquilo que eu faço melhor. E você sorri e recebe os parabéns. E eu consigo recursos financeiros para dar de tudo, do melhor para minha família, para levar as pessoas que eu amo para um passeio, uma viagem. Ai, que delícia! E você sente isso. Olha, isso é fruto do meu trabalho. Eu estou bancando isso com o que eu arrecadei do meu trabalho profissional, de ser reconhecida profissionalmente. Sente isso. Deixe o coração vibrar. Sorria. E a alegria, que é simplesmente o maior portal de manifestação, e aproveita para, neste sorriso e nesta vibração, tudo aquilo que você quer alcançar, eu quero que você traga para o seu corpo agora as sensações, como se você já estivesse lá. Já tivesse inaugurado a sua loja, por exemplo. Imagine lá no dia da inauguração da sua loja. Eu quero que você sinta, sinta. Se você tiver ainda um pouquinho de dificuldade, permaneça aqui no chakra cardíaco e respire. Agradeça, deixando ir as travas, os medos e os bloqueios, as dúvidas. Fácil. Fale para você mesmo. É fácil. Eu consigo. Nossa, é fácil. Ativa isso. Agora, a gente vai dar 3 batidinhas aqui no centro cardíaco para ativar isso. É fácil. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Solta o ar pela boca, emanando o som.
E junto com esse som, junto com esse ar, deixa esse ar sair, e saindo com esse ar todo o peso do eu não consigo. Deixa sair todo o medo de não sou capaz, não consigo. E no seu tempo, abra os olhos. Aline Zanini, no seu tempo, se você quiser estar à vontade para se manifestar, falar para nós o que você sentiu. A princípio, sempre trovando, né? Sempre fazendo palestra. Que legal! Eu acho que eu gosto de botar para fora o que eu não botei quando eu era criança, eu acho. Fazendo palestra e fazendo live aqui. Também. Mas Vamos dar eu vi, sabe que eu era pequena e eu gostava muito. A minha mãe me levava no centro espírita, eu achava o máximo aquelas mulheres dando palestra. Eu achava muito bonito e o fluir da palestra, né? E depois, eu na enfermagem mesmo, a gente faz muito curso, né? E nos cursos que a própria empresa fazia, tipo, a Santa Casa é um hospital grande, né? E eram palestras enormes, assim. E eu, como eu dizia, parecia que eu incorporava alguém, assim, porque o conhecimento vinha que nem eu sabia, né? Mas, claro, eu, como sempre trabalhei em emergência, eu conseguia falar e expor, né? Então, eu me vejo assim, eu me vejo fazendo o que eu mais gosto, que eu gosto de falar, eu gosto de estudar, né? Então, eu me vejo nisso. Eu não consigo visualizar, sinceramente, o retorno do financeiro, porque não, talvez não seja o objetivo, entendeu? Mas eu visualizo essa parte do falar, de botar para fora. Nós estamos na 3D. Tem que ter o equilíbrio do financeiro, tá? Verdade. Dá e receber, senão fica capenga. Toda vez que você der um passo, você cai. Nós estamos na 3D. Fazer de graça só quando estiver lá na sexta dimensão com os arcturianos. Não. Pior é que eu já ouvi isso aí, sabia? Já ouvi, já me disseram. Um guia me disse uma vez, filha, tu tem que acordar, tu ainda tá encarnada. Ele trabalha com constelação. A constelação, uma das leis da constelação é a lei do equilíbrio, dar e receber. Não tem como. Verdade. Maravilhoso, Aline. Vamos encerrar então. Foi um prazer, foi muito boa, esclarecedora a live de hoje. E eu já quero passar para o segundo tempo, para a nossa MCA, né? Então, tá. E fazer com você. Agradecer os que estiveram presentes. Depois nós vamos transmitir isso. Vai ser reverberado por YouTube, TikTok, Facebook, e WhatsApp, todas as mídias que a gente tem disponível. Tá bom? Então, tá. Tenham um bom Bom dia para e até todos. daqui a pouco. Então, tá. Bom dia. Tchau, tchau.